Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui num evento da disciplina ACE, do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da UFAL, dentro do projeto A Produção de Cerveja Artesanal e a Destinação de seus Resíduos. E hoje vamos entrevistar Silvio Albuquerque, proprietário da Hop Bros, que vai responder algumas perguntas relacionadas com esses dois assuntos, dois temas principais desse nosso projeto, que são a produção de cerveja artesanal e sua importância social e econômica, e também a destinação dos resíduos produzidos nesse processo. Silvio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, seu Jorge, tudo bem? Tudo bem. Você está tranquilo? Vamos lá, vamos uma boa entrevista aí. Vamos lá fazer algumas perguntas para o nosso amigo. Silvio, como surgiu a ideia de fundar a sua cervejaria artesanal? A ideia de fundar a Hop, ela surgiu, assim, a gente gostava muito de fazer cerveja, né? Assim, de beber cerveja, na realidade. Então, a gente uniu duas coisas que a gente queria fazer para a nossa vida. Um era montar um negócio, né? Eu sou funcionário público, os outros sócios também são funcionários públicos, outro é profissional liberal. Então a gente queria ter um plano B, que seria empresariar em alguma coisa, e aí a gente uniu o útil ao agradável. A gente gostava de cerveja, queria abrir um negócio, aí a gente comprou o primeiro kit de cerveja caseira, né? Um kitzinho de 40 litros de produção. Ok. E aí iniciamos, né? E para consumo próprio, fomos testando algumas receitas e logo na sequência os amigos foram começando a comprando, querendo comprar tal. Então aí a gente decidiu ir para um negocinho um pouco maior, a gente alugou uma casa, já pegou panelas um pouco maiores, panela mesmo, panela como se fosse panela de cozinha, de 100 litros, 120 litros, e aí a produção também, o pessoal consumiu e chegou um ponto que a gente disse, ou a gente parte para indústria mesmo formal, ou a gente finaliza aqui e vai beber cerveja dos outros, porque é muito trabalhoso. Legal, muito bom. Me diz uma coisa, Silvio, qual é o padrão que vocês usam para a escolha do lúpulo e como se certificar que ele tem qualidade? O padrão que a gente usa é assim, a gente gosta, vai depender do perfil da cerveja. Tem perfil com perfil neutro, como por exemplo uma Pilsen, uma Lager, que você não pode ter o lúpulo se sobressaindo ao malte. Então aí a gente escolhe lúpulos mais neutros, que são principalmente os lúpulos alemães, o Alertal Magno, o Nugget, são alguns exemplos. E tem as outras cervejas lupuladas, como a IPA, uma APA, que é uma American Pale Ale, uma India Pale Ale, que aí a gente quer o perfil do lúpulo presente. Então a gente parte para lúpulos mais cítricos, mais aromáticos, principalmente os lúpulos americanos. A gente usa Cascade, Citra, Mosaic, Galaxy. A gente já usou até lúpulo japonês, para vocês terem uma noção, que é um lúpulo chamado, salvo engano, é Soraki, o nome dele. Então assim, dão perfis que aí você parte mais para um perfil de lupulagem do que de malte. Já na Pilsen e na Lager você prefere não. Tem que puxar mais para o malte, que é o padrão da cerveja. Eu não sabia que o Japão produzia lúpulo. Interessante. Japão, Austrália, a Europa quase toda, os Estados Unidos. Agora no Brasil, recentemente, a gente está escalando na questão de lúpulo. Aqui em Alagoas, salvo engano, tem 2 ou 3 produções de lúpulo já. Opa, coisa boa. Inclusive, recentemente, um cara já mandou uma foto produzindo umas flores muito bonitas, por sinal. Poxa, e se adaptou bem aqui? Se adaptou, porque na realidade a questão do lúpulo nacional, trouxeram para cá algumas sementes de fora, Estados Unidos e Europa, e não vingava. Aí um mineiro lá jogou esse lúpulo fora, essas sementes fora, e quando foi um belo dia ele viu que tinha sementes lá germinando. Então ele percebeu que houve um cruzamento daquelas várias espécies de semente ali que ele tinha misturado ao acaso. Muitas várias variedades. E nasceu uma variedade que ficou na Serra, salvo engano, foi na Serra da Mantiqueira. Então aí eles começaram a ver que era viável fazendo um cruzamento e gerando uma espécie nacional. E hoje já tem algumas cervejarias usando inclusive esses lúpulos nacionais, e eu muito provavelmente daqui a pouquinho vou buscar fazer uso desse lúpulo alagoano. Muito bom. E com relação ao padrão, todo lúpulo que a gente compra, ele vem uma ficha técnica. Sim. Que vai dizer quanto de alfa, quanto de carga de óleo
Sim. Alfa e beta você tem no material. Tá. Então, assim, o alfa sendo de amargor e o beta sendo de aroma. Então, ele vem uma ficha técnica de um laboratório americano, no caso dos grupos americanos, quando é europeu, vem do laboratório europeu, mas tudo passa pela ficha técnica, porque certo, varia de um lote para outro também. Às vezes você tem o mesmo tipo de lúpulo, compra um citra, mas sendo de safras diferentes, aí vai dar um padrão diferente de óleos essenciais. Sim, muito bom. Puxando um gancho dessa pergunta anterior, qual é a escola que vocês se baseiam ou é algo original? As receitas que vocês elaboram são receitas originais ou vocês seguem um padrão, uma escola da Alemanha ou da República Tcheca ou dos Estados Unidos ou da Inglaterra? Qual é a escola que vocês seguem ou não tem nenhuma escola? Não, na realidade existem duas escolas, né? Tem a da Lei da Pureza, que é a escola alemã. Sim. E tem a escola belga e americana, né? Que eu digo que é quase a mesma coisa, que na realidade eles são uma escola mais aberta, você pode usar outros aditivos, porque a escola alemã da pureza, a Lei da Pureza, diz que você só pode usar os 4 elementos para fazer a cerveja, que é água, malte, lúpulo e levedura. Já os americanos e os belgas adicionam outras coisas. Então eu digo assim que a gente em parte usa a Lei da Pureza, porque a gente tem 2 receitas aqui, a Pilsen e a Light Lager, que a gente puxa para essa Lei da Pureza, de fato a gente só utiliza os 4 ingredientes, mas aí também como nós temos receitas americanas e belgas, a gente também perpassa por esse caminho aí do mundo da lei americana, lei belga de produção de cerveja. Então a gente usa alguns aditivos na cerveja, como fruta, como raízes, enfim. A gente recentemente utilizou wasabi, né? Wasabi não, minto. Gengibre, hortelã, cimento de coentro, manjericão, maracujá, caju, pitanga. Puxa. Então assim, a gente brinca também, a gente não fica preso não. Agora recentemente eu fui no sul e lá a grande maioria das cervejarias, principalmente lá da região de Gramado ali, eles atendem a Lei da Pureza, então realmente eles não usam outros aditivos. Talvez pela colonização deles diferente daqui do Nordeste, eles têm um apego mais a essa escola da Alemanha, né? Exatamente. Pode ser isso. Mas assim, eu acho que a grande maioria das cervejarias no Brasil, eles perpassam pelos 2 planos, assim, elas não são muito fixos lei de pureza, lei de pureza. Entendeu? Na minha opinião, essa variação, ela atende a gostos mais variados. Se você tem um público heterogêneo que gosta mais de um tipo, mais do outro, se você produz com tipos diferentes, isso, mais variados, você atende a um espectro maior de público. Com certeza, com certeza. Muito bem. Então, deixa eu te perguntar outra coisa. Como foi descobrir qual o padrão ideal para uma boa cerveja? E desde o começo já foi algo praticamente concreto ou chegou a um resultado por meio de várias experiências? Não, na realidade a nossa primeira receita foi uma Witbier, uma receita belga, né? Que é uma receita à base de malte, trigo e assim, tem os aditivos que a gente chama, né? Que são, eles usam muito casca de laranja, só que a gente optou por usar casca de limão siciliano. Cimento de coentro já é uma característica da receita, né? Então assim, a primeira receita nossa foi essa. Então a gente foi fazendo várias bateladas e foi melhorando a cada batelada, né? Então a gente foi percebendo o que a gente poderia melhorar na receita. Quando a gente mudou para a indústria, foi um processo também mais ou menos similar, porque quando você sai de uma pequena escala para uma grande escala, aí muda tudo. Sim. Porque assim, muda a questão de perfil de panela, rendimento, resfriamento, uma série de coisas. Então, todas as etapas do processo são alteradas. São alteradas. Assim, você tem o conceito básico, mas existe a alteração para a indústria. Por isso que eu digo assim, não desmerecendo, eu fiz cerveja de panela, mas fazer cerveja de panela é uma coisa, fazer cerveja na indústria é outra, né? Então assim, a maior preocupação por contaminação, então você tem que ter um grande cuidado de controle de qualidade, né? De controle de qualidade, de limpeza das vias, de fazer os CIPs corretos, com a higienização das máquinas. Então assim, também quando a gente passou para a indústria, a gente patinou um pouquinho no início, né? Então a gente tinha receitas que eu digo assim, de médio para baixo, em termos de beberidade mesmo, e a gente foi evoluindo. E aí a gente percebeu que a gente precisava trazer mão de obra especializada, então a gente trouxe uma mestre cervejeira do Paraná
E aí, a partir daí, a gente começou, vamos dizer assim, a profissionalizar a coisa, criar processos. E a grande dificuldade também na indústria artesanal é a repetibilidade. Então, você precisa fazer receitas e repeti-las. Não pode ter uma variação grande de um lote para o outro. Então, essa é a nossa grande preocupação. Hoje, a gente assim, acredita que a gente está no padrão que a gente consegue manter um padrão de repetibilidade e de qualidade do produto. Padronização é uma questão muito importante nessa fabricação. Muito bem. Silvio, qual foi o maior desafio encontrado para entrar nesse meio da indústria cervejeira? Eu acho que a maior problemática é assim, as pessoas também acham que eu vou abrir uma cerveja artesanal, vou ser o foda na cervejaria artesanal, enfim. Mas não é bem isso, assim, a gente... além de cervejeiro, a gente vira empresário. E virar empresário é a parte, eu acho que eu digo assim, a mais difícil. Porque você tem a questão de burocracia, contabilidade, administrativo, comercial, RH. Então, quando você vê isso tudo aqui, então hoje eu digo assim, hoje eu sou mais empresário do que cervejeiro, apesar de gostar muito da parte da cervejaria, mas se eu não me transformasse no empresário, eu não estaria em pé no mercado depois de 5 anos de indústria, né? E assim, eu acho que desses pontos, vamos dizer assim, que é o pior deles, é a parte de carga tributária. A carga tributária de cerveja no Brasil é muito alta, o MVA, que chama de margem de valor agregado, é de 140%. Silvio, de que maneira a pandemia interferiu na indústria e na produção, nas vendas e tudo mais aqui em relação à Hop Bros? A pandemia foi assim, foi uma coisa muito triste, né? A questão de saúde pública, as pessoas infelizmente morreram. E assim, para o comércio, para a economia também foi muito um corte muito brusco, né? No meu segmento eu dependo, é uma reação em cadeia, né? Eu dependo dos pontos de venda, porque sem os pontos de venda não existe indústria, né? Então assim, como fechou bares e restaurantes e o meu foco de clientela era bar e restaurante, então termina que influenciou isso drasticamente na minha venda aqui. Eu acho que houve uma queda de 90% a 95% do meu faturamento. Então assim, eu fiz a ginástica para lá, para cá, férias coletivas, consegui não demitir ninguém, cortei despesa, custo. Começamos a trabalhar com outros segmentos de consumidores, que é o consumidor final. Então, assim, termina que a gente conseguiu sair da pandemia, né? Ficaram alguns calos dela, mas a gente aos pouquinhos está colocando em ordem. E, assim, ficaram também algumas coisas positivas, que foi exatamente essa questão de diversificar, né? Então, a gente hoje tem vários públicos e a gente conseguiu diversificar esses públicos, então tem hora que um tá bom, tem hora que o outro tá ruim, e assim vai equilibrando o outro, e termina que esse foi o grande ganho da pandemia, né? Então teve seu lado negativo, mas também teve um lado positivo, que eu acho que quem aprendeu a lidar, né, a questão da tecnologia mesmo, de outras formas de venda, por site, por WhatsApp, por iFood, enfim, por as plataformas em geral, saiu mais forte e acredito que a gente não vai se deparar com outra situação dessa, espero, mas assim, a gente aprendeu, né? Nem sempre tem coisa negativa, existem também as coisas positivas e a gente tem que, como conseguir sobreviver, acredito que a grande maioria dos comerciantes e indústrias que conseguiram sobreviver nessa pandemia estão mais fortes nesse momento. Ou seja, quase uma seleção natural, você vai aprimorando as suas habilidades durante a crise, e os melhores sobrevivem, né? Os melhores mais adaptados se adaptam ao mercado, aos gostos do foi mais ou menos o que aconteceu, né? Assim, ninguém esperava a situação dessa, né? E veio de maneira brusca, né? Assim, a gente recebeu a notícia assim, do dia para a noite que tudo ia fechar. Então acho que foi brusco para todo mundo que estava dentro de casa e que também tinha as suas vidas fora de casa, com negócio, com empresa, enfim, todos os segmentos, né? Quem diz que não sofreu alguma coisa nessa pandemia, eu acredito que não está falando a verdade. Também acho. Muito bem, Silvio, muito bem. Me diz uma coisa, quais são as tendências do mercado cervejeiro artesanal para o ano de 2023, uma vez que nós já estamos na metade de 2022, e quais são as tendências, quais são as expectativas para o próximo ano? Assim, as expectativas, a gente acabou de vir de uma feira em São Paulo, assim, uma feira de produtos cervejeiros, de equipamentos,
que não acontecia há 2 anos, né, devido à pandemia. E assim, o mercado ele vem muito forte, assim, ele subiu o consumo de cerveja de uma maneira, assim, posso dizer, grande. A gente sempre compara com 2019. A gente disse assim que 2020, 2021 não gerou histórico, né? Então, assim, o nosso histórico a gente sempre compara hoje com 2019. Sim. Então, assim, comparado a 2019, a gente, assim, está quase que dobrando ou triplicando o consumo. Então, eu acredito que isso é uma tendência que vai permanecer. Quem estiver preparado, quem tiver um pouco de ousadia para investir, porque não é fácil, porque está se recuperando ainda da pandemia, mas ao mesmo tempo vem o crescimento e você tem que investir, que é o nosso caso. Então, assim, eu acredito que vai colher bons frutos. As empresas estão mais fortes, né? Viram seus pontos fracos e, nesse momento, além de diversificar essa questão de comércio com rede social, essa coisa toda, também teve a diversificação de próprios produtos. Começaram a se trabalhar novos produtos, então novas cervejas, cervejas à base de uva, bebida mista, né? Muita cerveja com gin. Então, assim, vem uma tendência no mercado, água saborizada com lúpulo. Então, muita coisa nova está aparecendo. Claro, então algumas coisas que são inovação que vai ficar, tem outras que não vão ficar. Mas eu acredito que, assim, a diversificação de pensamento e de criar vários leques dentro da indústria cervejeira, eu acho que é uma tendência sem volta, né? E eu acho que é o que vai fazer o diferencial aí para 2023 em termos de ganhar mercado, né? Não só com as cervejas tradicionais, mas com esses outros produtos que estão sendo adicionados, né? Ok. Silvio, o nosso projeto lá tem um viés ambiental, por conta de estar atrelado ao curso de Ciências Biológicas. E nos interessa muito saber o impacto ambiental da produção de cerveja, particularmente o impacto gerado por 2 subprodutos da produção da cerveja, toda a cerveja, inclusive a cerveja artesanal. Primeiro, qual é a destinação que a Hop Bros dá para o bagaço de malte? Para o bagaço é um grande problema para a cervejaria, se você não tiver destino, né? Porque o bagaço, depois que sai da tina, ele continua o processo de fermentação natural, né? Aí tem levedura no ambiente e aquilo ali tem açúcar, vai continuar fermentando. Então, se você deixar aquilo ali sem refrigeração ou exposto ao ar livre por muito tempo, aquilo vai vai apodrecer, né? Então, sim, gera um grande problema, né? Além disso, o volume também é muito alto. Então, o que é que a gente fez desde o início? Acho que foi um dos primeiros resíduos que a gente conseguiu dar um descarte de maneira ambiental correta. Que foi hoje a gente, 95% ele serve de ração animal. Então ele é um alimento muito rico em vitamina B12 principalmente. Sim. E assim, para a ração de gado ele é muito indicado. Então, gado bovino? Gado bovino. Para cavalo não, mas para gado, porque cavalo é um pouco mais frágil, né? O intestino do cavalo e tal, mas o boi e o porco adoram. Então, assim, ovinos e caprinos também? Também. Só que aqui nosso foco maior é bovino. Então a grande maioria é pecuária. Certo. Hoje, assim, antigamente o que a gente fazia? A gente doava mesmo. Hoje a gente está vendendo por um valor simbólico e a gente criou tipo um 14º salário aqui para os funcionários. Então tudo que a gente arrecada dessa venda, a gente junta numa caixinha natalina e no final do ano a gente divide por todos os funcionários. A empresa não fica com nenhum valor desse. Bom, porque também gera renda para os funcionários da empresa, né? Exatamente, já é um plus a mais no final do ano, que eu acho que faz a diferença na vida de todo mundo, né? Isso é bom, muito bom. Bom, Silvio, e agora, para terminar nossa última pergunta, qual é a destinação da lama de levedura, aquele resíduo de levedura que sobra na produção de cerveja? O que é que vocês fazem com aquela? A lama também a gente, desde a chegada da mestre cervejeira em 2019 que ela chegou, a gente faz antes a gente usava toda a cerveja que a gente rodava, a gente usava levedura nova, então a gente descartava a levedura, né? E um dos insumos... Dá licença, qual era a forma de descarte que vocês tinham para isso? Não, aí a gente fazia um tratamento disso e depois rede de esgoto. Rede de esgoto. Então, assim, a gente inativava elas, vamos dizer assim, depois... Ativava pelo calor, inativava pelo calor? Pelo calor, exatamente. Depois descarte normal o esgoto, né?
Aí, a partir de 2019, a gente viu o quanto de dinheiro a gente estava jogando fora. Então, assim, por quê? Porque um dos insumos, eu diria que é o insumo mais caro da cerveja é a levedura. Hoje, um pacote de 500 gramas de levedura, tem levedura aqui que está custando um pacote de 500 gramas R$1.000. Então, assim, hoje a gente consegue fazer um processo de reaproveitamento de levedura. Eu uso, replico, aí uso novamente em um tanque maior, replico, aí uso novamente em um tanque maior. Então uso de 4 a 8 gerações de levedura no processo de produção. Puxa, muita coisa, 4 a 8? 4 a 8. Tem as cervejas, cervejas lupuladas em torno de 4 e a lager a gente usa até 8 vezes. Então assim, a gente com isso teve um ganho em termos de dinheiro enorme. Era uma coisa que eu jogava fora, mas uma coisa que não tinha sentido estar jogando fora. E assim, termina que a levedura, com a replicação, ela sofre menos no processo do que uma levedura nova também, que tem que ser restartada, ser multiplicada, então tem todo esse processo. Aí depois de 8, infelizmente, as leveduras já estão enviadas, a gente tem que fazer o descarte. Né? E agora, nesse momento, a gente está mudando a estrutura da fábrica, vai para outro galpão maior, e a gente está montando um laboratório dentro da nossa nova fábrica. Então, vou trazer microscópio, então a gente vai fazer uma seleção mais dizer assim, melhor ainda dessa levedura, e provavelmente a gente vai ter uma reutilização até maior dela. Tá. Vou convidar o amigo Silvio para posteriormente assistir o nosso canal, que nós temos lá um seminário produzido pelos estudantes, onde eles mostram várias utilizações para a lama de levedura. Não necessariamente que a Hop Bros vai utilizar, mas pelo menos para conhecer e divulgar. Utilização em alimentação humana, em alimentação animal, na indústria. Então tem vários modos de utilizar essa lama de levedura. Principalmente nas grandes empresas que têm uma produção grande, essa lama, em vez de ir para a rede de esgoto e poluir o ambiente, ela pode ser utilizada de maneira muito interessante. Então quero agradecer mais uma vez aqui a entrevista com Silvio Albuquerque, proprietário da Hop Bros, e quero convidar a todos a assistirem os vídeos do nosso canal. Obrigado a todos, até outra ocasião. Obrigado, pessoal. Assista aí o canal, interessantíssimo.